Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amém. Dá para sair um amém mais forte? De quem está vivo? Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar aqui fazendo já de antemão a leitura da palavra do Senhor Jesus. Antes de nós estarmos introduzindo, eu gostaria de já aproveitar os que estão em pé, para nós estarmos em reverência à palavra do Senhor fazendo essa leitura. Livro do Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 8. Conforme nos foi dado, eu gostaria de fazer a leitura a partir do versículo de número 31. Versão que eu vou usar é a NVT, se puder colocar aí também, agradeço. Glória a Deus. Marcos 8, 31, diz assim: Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e de pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Mas aqui nós estamos gratos por tudo que o Senhor nos tem feito. Queridos, aqui nós estamos diante de um texto que nos traz uma porção muito importante da palavra do Senhor para as nossas vidas. Queremos estar refletindo um pouco dentro desse discurso aqui que Jesus nos traz. Nós estaremos trabalhando um pouco sobre a questão do compromisso. Compromisso. Quando seguir assusta, mas parar não é opção. Nem sempre seguir a Deus, ou melhor, seguir a Deus de fato nunca foi um mar de rosas. E muita gente se confunde e confunde o Evangelho com um meio pelo qual eu possa estar angariando recursos para o meu bel prazer e uma vida de extremo conforto. Não tem muito a ver com isso, e quando a gente entende e essa realidade nos choca, isso assusta. O texto base que nós usamos aqui, capítulo 8 do Evangelho de Marcos, fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lemos alguns versículos aqui, mas este versículo chave, de número 34, ele nos pega, como nós costumamos dizer lá no Nordeste, pela beca. E diz: ei, a conversa é contigo, e a coisa é séria. Este capítulo 8 de Marcos, ele aborda e abrange alguns assuntos muito importantes para a nossa vida cristã. Nós estaremos tratando e abordando um pouco disso, daquilo que é necessário para a minha e para a sua vida, hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. Estamos hoje celebrando mais um ano de vitória, mais um ano de existência desta congregação, desta igreja, deste povo, neste lugar. Nós bem sabemos que celebrar aniversário da igreja é muito mais do que celebrar anos. É reconhecer que Deus, ele de fato tem sido fiel
tem sido providência e que o chamado de Deus ele permanece vivo para cada um de nós e para esta igreja neste lugar. Hoje nós não estamos aqui com o intuito de celebrar tijolos, queremos celebrar trajetória. Não comemoramos um CNPJ, mas o corpo de Cristo. Muitas instituições elas envelhecem, chegam a morrer, desaparecem. Mas a igreja de Cristo ela se renova. E é como diz a Bíblia, que até os jovens se cansam e se fadigam. Mas a todos aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão e voarão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Descansar no Senhor, esperar no Senhor, depender do Senhor, confiar nele, é viver em novidade de vida e experimentar o seu renovo todos os dias. O segredo desta renovação não está no marketing que a denominação faz, mas na graça de Cristo, que é manifestada por meio do compromisso radical descrito por Jesus no livro de Marcos, neste capítulo número 8, versículos lidos, e especialmente no versículo número 34. Negar, tomar a cruz e seguir. Queridos, como já falei, esse capítulo ele é muito significativo à fé cristã, pois ele abrange temas importantíssimos para a nossa vida, para a nossa trajetória. Ele aborda temas como, por exemplo, a identidade de Jesus e também a necessidade de fé e compreensão do propósito messiânico. Qual o propósito de Jesus aqui nesta terra quando veio? E alguns pontos importantes que gostaríamos de já mencionar aqui. Se formos nos atentar para o versículo de número 1 ao versículo 10, nós vamos estar vendo o momento em que Jesus faz uma multiplicação de pães e peixes e alimenta cerca de 4.000 homens. Nós já vemos aqui um ensinamento sobre amor, sobre empatia, sobre ajudar, o compromisso de servir, de amar uns aos outros, de estender as mãos aos necessitados. Nós vamos ver do versículo 11 a 13 a advertência que Jesus faz acerca do fermento dos fariseus, aqueles que chegam para Jesus pedindo um sinal. Qual sinal que você pode nos dar para que creiamos? Não era um sinal que eles necessitavam de fato. Eles estavam preocupados em apenas questionar a Jesus e testar a Jesus. Mas digamos que de fato fosse uma imposição. Eles necessitassem, quisessem, impossem um sinal para poder crer. Ainda assim é um problema e muitas pessoas fazem isso hoje em dia. Queremos colocar Jesus contra a parede se o Senhor fizer e se isso acontecer. E não é sobre isso o Evangelho. Jesus diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Versículos de 14 a 21, Jesus vai estar repreendendo os discípulos, que é como se eles estivessem se esquecido dos milagres, da multiplicação, de tudo aquilo que Jesus havia feito. Estavam descrentes. Jesus os repreende acerca disso. Vamos ver do versículo 22 a 26, a cura de um cego em Betesda. Acontece em 2 estágios, e acredita-se que aí dá-se uma ideia e um ensinamento da forma como Jesus ele revela-se para o ser humano, de forma progressiva. Até aqui, os discípulos eles viam milagres, eles viam poder, eles contemplavam a autoridade de Cristo, a autoridade do Evangelho na pessoa do Messias, Jesus de Nazaré. Nós vamos ver aqui no versículo número 29, Pedro declarando: Tu és o Cristo. É um momento em que Jesus questiona, pergunta: o que dizem os homens que eu sou?
E eles começam a dizer, uns dizem que é Moisés ou Elias, um dos profetas, e Jesus refaz a pergunta, reformula, se dirigindo a eles e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Que eu sou por você. Esse é um tema que nós vamos estar abordando no próximo sábado, no Conexão Jovem. Vamos estar inclusive com a presença do pastor Mateus Alves, ali de Minas Gerais. E nós achamos pertinentes abordar esse tema. Quem é Jesus para você? Jesus pergunta: quem eu sou para vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro brada: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que logo em seguida, no versículo 31, Jesus revela algo inesperado: que ele iria sofrer, que ele iria ser rejeitado e iria morrer. Isso agora quebra completamente toda a expectativa messiânica da época, porque os judeus eles não esperavam um Messias, um Salvador, um protetor, alguém que sofreria, que fosse sofrer perseguição, ser crucificado, enfrentar apuros, mas eles esperavam um Messias político que resolvesse todos os seus problemas terrenos, que os dessem condições de triunfar perante os homens. Um libertador nacional, um reino visível e imediato, mas Jesus agora apresenta a eles um caminho de sofrimento antes da glória. Jesus lhes apresenta um chamado ao discipulado sacrificial, onde há necessidade de sacrificar algo, de abrir mão, de negar. Seguir a Jesus não era confortável, era assustador. Compromisso. Quando seguir, assusta. O dicionário vai nos definir compromisso como algo que vai muito além de simplesmente marcar uma data no calendário. Trata-se de um pacto de responsabilidade, seja com outra pessoa, com um grupo ou até consigo mesmo. A definição literal e prática, no dia a dia, o compromisso é visto como um ajuste ou uma combinação antecipada. Por exemplo, uma reunião de trabalho, uma reunião na igreja, você estabelece data, horário e local. Uma consulta médica, um encontro com os amigos, mas exige-se uma ação quando se há um compromisso. Envolve reservar tempo e estar presente conforme o combinado. Afinal, algo foi combinado e se foi combinado, é necessário reservar tempo para estar disponível e cumprir com o compromisso. Há uma diferença entre compromisso e comprometimento. Embora usados como sinônimos, há uma nuance sutil. Compromisso geralmente refere-se ao acordo externo. Nós combinamos, está tudo certo, combinamos, fechou, a data é este, o local é este, determinada hora estaremos lá. Mas o comprometimento é um engajamento interno, um nível de dedicação e esforço que você coloca para que aquele compromisso ele seja bem sucedido. Como vai o meio seu comprometimento com o reino de Deus? A palavra compromisso no sentido bíblico, ela não é apenas gostar. Eu sempre questiono algumas pessoas que quando faltam os cultos, não tem a ver com legalismo, de que não pode faltar o culto, já tem que puxar a orelha, não tem nada a ver com isso. Mas a pessoa falta um culto, falta outro, passa um mês, e aí, o que está acontecendo? Aí eu estava sem vontade. Não é sobre gostar. Nós não podemos ser guiados por aquilo que sentimos, nem motivados, nem movidos por isso. Não é sobre concordar ou não. Frequentar também não tem a ver com compromisso. Eu posso simplesmente vir aos cultos todos os dias, participar dos momentos de oração, escola bíblica,
os cultos de domingo, mas frequentar não tem a ver com compromisso no sentido bíblico, porque embora nós aqui trouxemos significado sobre comprometer-se com um compromisso acordado de estar presente em algo já pré-estabelecido, o compromisso bíblico tem a ver com se comprometer com Deus, com o Evangelho, e é muito mais do que ocupar um banco e uma cadeira em um local que é reservado para culto. No grego do Antigo Testamento, a ideia está muito ligada a seguir, acompanhar de perto como discípulo. Negar, renunciar completamente a si mesmo. Isso é se comprometer com Deus, com o seu Evangelho. O compromisso com Cristo, ele é, de fato, abrir mão do controle da própria vida para viver sob o senhorio de Cristo. Isso assusta? Isso é compromisso. Quando seguir assusta. Marcos vai descrever o momento em que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Você quer vir após mim? Você quer me seguir? Quer ser meu seguidor? Quer me acompanhar? Quer caminhar comigo? É hora de entender o necessário. É preciso compromisso. E no compromisso de me servir está negar a si mesmo. Negar a si mesmo era abrir mão da própria vontade. É deixar de lado aquilo que muitas vezes mais queremos. Ou, pelo menos, entender que, apesar de ilícito, aquilo que eu quero, determinada vontade, ela não pode sobrepujar em nada, nunca, a vontade de Deus. Precisamos abrir mão de nós mesmos e deixar que Ele seja o centro e o Senhor de nossas vidas, nos guiando para a sua vontade, que é boa, como descreve bem o apóstolo Paulo, agradável e ainda que doa, é perfeita. Ainda que muitas das vezes arda, ela é boa. Ainda que arranque de nós lágrimas, é agradável. É o melhor a se fazer. Deixe Jesus ser o centro. Deixe você, deixe eu, deixemos nós de ser o centro de nossa própria vida. Deixamos de querer, desejar ser o centro das pessoas, o centro do universo. Jesus precisa brilhar e nos guiar sempre em tudo. Amém? Glória a Deus. É preciso morrer para o eu. Negar a si mesmo é manter Cristo no centro. Seja Ele o Senhor de nossas vidas. Igrejas adoecem quando o ego começa a assumir o lugar do Evangelho. Quando eu começo a ser guiado pelo meu próprio senso de direção. Eu acho que é assim. Eu entendo que é desse jeito. Porque eu estudei, porque eu refleti, porque eu analisei, porque eu percebo que, eu entendo que toda a nossa ciência e inteligência, todo o nosso achismo que pensamos se torna em nada diante daquilo que Ele tem para nós, diante da sua vontade perfeita. Deus, Ele precisa ser o nosso guia. O Evangelho precisa estar acima das nossas vontades e do nosso ego. Mas eu não quero, não importa se você quer. Mas eu não gosto, não importa. Não é sobre o que você gosta, é sobre o que Ele quer. Mas eu não concordo com isso, pouco importa se eu concordo ou não. A questão é, Deus, Ele estabeleceu uma vontade, um plano, um propósito para as nossas vidas e nós precisamos deixar que esta vontade, ela nos guie, esse plano seja obedecido e cumprido. A renúncia, ela preserva a fidelidade e o alinhamento com a vontade de Deus. Irmão, John Stott, ele vai dizer que o chamado de Cristo não é para a melhoria da vida. E isso choca muitas das vezes. Afinal, existe um evangelho de facilidades, um evangelho de venha e você vai parar de sofrer. Venha que você não vai chorar mais e que dificuldades não acontecerão mais na tua vida. Afinal,
Se você está sofrendo hoje, é porque existe alguma coisa errada, e no momento em que você vier para Cristo, vier para a igreja, X, Y, Z, tudo vai se resolver e se solucionar. Mas, como diz bem o teólogo John Stott, o chamado de Cristo não é para a melhoria de vida, mas é para a morte do ego. É para entendermos que quem precisa me guiar não sou eu mesmo. Estou caminhando para a perdição e para caminhos tortuosos porque tenho me deixado guiar pelo meu próprio senso de direção. É preciso entender que o meu eu precisa morrer para que Deus seja presente na minha vida, não apenas como Salvador. Afinal, Ele é Salvador, mas primeiro Ele precisa ser aceito, recebido como Senhor. Há uma nova teologia sendo pregada e oferecida por aí, que eu não sei, que acho que a língua vai enrolar um pouquinho. Eu ensaiei, mas não sei se eu vou acertar não. Dietrich Bonhoeffer, quem estuda inglês aí deve saber. Errei aqui, mas você vai entender um pouquinho. É o nome desse rapaz, pesquisa lá no Google depois, você vai conseguir... a pronúncia é legal, mas o importante é o que ele fala. Ele chama essa nova teologia por aí de graça barata. O que é que ele está dizendo aqui? Essa graça barata define a pregação do perdão sem arrependimento. Jesus, Ele te perdoa. Tem uma música aí do grande banquete, venha para a mesa, todo mundo, de todo jeito. É só vir, Ele é amor. Mas perdão sem arrependimento não existe. Não é evangelho. Essa não é a graça. Essa graça barata define esse perdão sem arrependimento, batismo sem disciplina, comunhão sem confissão. É uma graça sem discipulado e sem cruz, tratada como um produto de baixo custo, ou um perdão automático que não transforma o pecador. Ele continua do mesmo jeito e está tudo bem. E está tudo bom. Mas Jesus vai dizer, tome a sua cruz. Na época de Jesus, cruz não era como hoje. Não era o símbolo religioso. Era um instrumento de execução. Cruz era símbolo de vergonha pública. Sentença de morte. O que é que Jesus está dizendo aqui? Esteja disposto a morrer por mim. Você quer me seguir? Entenda. Você vai ter que se desprender e se libertar da visão que você tinha de um Messias que ia fazer você brilhar diante das plateias. Esteja disposto a morrer por mim. Só hoje? Algum dia na vida? Todos os dias. Todos os dias. Isso nos choca às vezes. Porque não é o que queremos, não é o que desejamos. Mas foi isso que ele disse. Que tipo de Jesus nós estamos buscando, seguindo? Quem é Jesus para nós de fato? O mesmo teólogo citado agora há pouco, ele diz que quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir. Mas ele também o convida a morrer. Tomar a cruz é aquele serviço invisível. A oração silenciosa e o sacrifício diário, onde eu brigo comigo mesmo, com as minhas vontades, com os meus quereres, com as propostas. Parece que tomar a cruz é simplesmente um ato de fazer algum esforço, isso para algumas pessoas, e depois entrar em evidência como alguém que batalhou, mas olha, eu estou aqui, eu me esforcei, mas olha, eu estou aqui para servir, eu sou um grande servo, eu sou uma grande serva. Mas tomar a cruz não tem a ver com alarmar diante do povo. É aquela guerra que nós travamos diariamente no silêncio. Ninguém vê, mas eu estou buscando graça para estar de pé, me comprometendo com o compromisso assumido de servir a Ele.
ao ponto de morrer se necessário. A graça preciosa é o chamado de Jesus que faz o discípulo deixar tudo para segui-lo. Como vai a nossa disposição? Aquilo que tanto gostamos, que nós sabemos que nos atrapalham, que nós sabemos que tem sido empecilho muitas das vezes. Não quero aqui trazer uma mensagem de perfeição, onde não se erra, afinal eu estaria sendo totalmente incoerente e mentiroso. Erro todos os dias, e é por isso que eu necessito da graça do Senhor. Já disse Martinho Lutero que ser cristão é viver de joelhos, todos os dias buscando a graça e a misericórdia do Senhor. Mas é sobre entender que é necessário ter essa ciência de que não sou merecedor, porque sou pecador, e se assim sou, preciso dele todos os dias e preciso me esforçar a cada dia para estar em sua presença, buscando condições de estar de pé. Porque se for deixar-me ser guiado por mim mesmo, estou perdido. O ser humano é capaz de fazer as piores atrocidades dessa vida. Jesus é o que nos sustenta, mas como vai a nossa disposição em buscá-lo? Por muito pouco, nós batemos o pé e dizemos: não. Eu só vou até aqui, Jesus. Foi demais para mim. Eu suportei. Agora não dá mais. Aí teve um rapaz que disse para mim: eu sou muito paciente, eu aguentei muito, até que não aguentei mais. Eu olhei para ele e disse: quem explode é explosivo. O paciente, ele vai se manter paciente. Ele vai esperar, ele vai se conter, ele vai buscar graça em Cristo. Não é sobre facilidade, mas é sobre depender dele. Porque parece que justifica. Não, mas eu já aguentei demais, e aí eu explodi depois. Isso só mostra o quanto você é explosivo. Nós precisamos diariamente. Tome a sua cruz dia após, é todo dia. Eu estou disposto hoje a morrer por Cristo, mas e amanhã eu preciso também estar disposto. Hoje eu estou disposto a segui-lo. Hoje eu estou disposto a me esforçar mais. Hoje eu estou disposto a abrir mão disso, de sonhos, de projetos, se assim for necessário para tocar o seu coração, para viver os seus planos, os seus projetos. Amanhã eu preciso estar também. E quando não estiver, eu preciso me humilhar e dizer: Jesus, me ajude, porque eu preciso ser comprometido com o compromisso de te servir e te adorar. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Não existe evangelho de facilidade nem de conforto. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Aqui está o paradoxo do Evangelho. Quem vive para si, a hora ou outra, perde tudo. Não é sobre essa vida, é sobre o momento em que estaremos frente a frente, face a face com o Senhor. Quem se entrega a Cristo encontra a verdadeira vida. Isso assusta porque vai contra tudo que o mundo ensina. Mas é realidade. Nós precisamos estar disposto a viver o que Ele tem para nós, ainda que machuque muitas das vezes. É saber que é o caminho certo pelo qual precisamos e devemos seguir dia a dia. João 6, versículos 67 a 68, ele vai narrar mais um episódio em que Jesus está falando acerca do reino dos céus. Um assunto desinteressante para os seus ouvintes. Afinal, eles queriam prestigiar os milagres. Seguiam pela multiplicação, pelo alimento, pelos milagres. E Jesus diz: vocês não me seguem.
porque me amam, é pelo que eu tenho a oferecer. Mas o reino dos céus é assim, assim, assim. Eles dizem, duro é este discurso, quem poderá suportar? Se retiram. Jesus não se preocupa em bajular. Então, todas as vezes que alguém está te bajulando para que você fique, quando você, na verdade, está querendo ir, não é alguém que, de fato, te confronta com o Evangelho. É alguém que simplesmente te quer por perto, sem te mostrar que seguir a Cristo é brigar com os nossos próprios caprichos. É entender que as nossas frescuras precisam ser deixadas de lado. Não é sobre como eu sou tratado. É sobre aquilo que Ele tem para mim. Tem pessoas que ficam, não fique. Não, por favor, não vá. Jesus olha para os discípulos e diz, vocês querem também ir? Vá? A porta está aberta. Se vocês quiserem, podem ir. Eu não estou falando que não se tenha que abraçar. Evangelho é isso, é abraço, é acolhimento, é amor, é perdão, é misericórdia. Mas todas as vezes que o Evangelho for pregado de forma pura, clara e com amor, e ainda assim a pessoa fica cheia de caprichos e não quiser ficar, não existe essa de bajular, porque o Evangelho de Cristo não pode ser negociado. Não tá bom, esqueça. Tem muita gente que faz isso. Tolera tantas coisas dentro das igrejas, por quê? Para não perder. O que adianta uma igreja, uma congregação cheia de pessoas, se o Evangelho puro já não é uma realidade ali? O esforço é apenas para manter pessoas e não para gerar cristãos, para formar seguidores, discípulos. Vocês não querem ir, não? Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. É o que Pedro diz. Tu tens as palavras de vida, ainda que seja difícil, irmão. Para onde nós iremos se só Ele é o caminho? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e vida. Ninguém vem, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho da verdade viva, eu sou o caminho verdadeiro e vivo. Só Ele é. Vale a pena todo o esforço para segui-lo. Para onde iremos nós? Pedro reconhece algo essencial aqui. Seguir pode ser difícil, mas não existe alternativa melhor. Só Ele. O compromisso cristão não se deterioriza com o tempo e não tem prazo de validade. O compromisso cristão, de fato, é aquele que permanece. Como costumamos dizer lá, o sangue pode dar na canela. E o escritor aos Hebreus chegou a dizer, né? Vocês não resistiram até o sangue. Vocês não derramaram ainda gota nenhuma de sangue por amor do Evangelho. Se mantenham firmes, olhando para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo, que suportou contradições dos pecadores, mas seguiu firme no propósito. Sigam firmes, permaneçam. Não há alternativa melhor. Jesus é o caminho. Eu lembro-me aqui de um certo cantor, na época, ministro de louvor. Vocês vão, no final do relato, vocês vão saber de quem se trata. Não sei se posso chamá-lo assim hoje. Uma pessoa que na época muito humilde, era, de certa forma, muito requisitado nos congressos, porque tinha uma facilidade, um talento enorme de envolver no louvor, fazia uma ministração poderosa ali, onde as pessoas se derramavam na presença de Deus, choravam. Tivemos ali em Pedro Velho uma festividade de jovens, ligamos para ele e ele disse, Douglas, estamos disponíveis e nós iremos. Quais são os custos, como é que funciona? Não se preocupe, custei a viagem, só o combustível,
E aí, na condição da igreja, vocês nos dão uma oferta e tá tudo bem. Assim vieram, toda a equipe, cheios de humildade, vontade de servir. Ministraram louvor 1 dia, 2 dias, se hospedando de forma simples ali, dentro daquilo que podíamos oferecer. Saíram satisfeitos. No ano seguinte decidimos lançar o convite novamente. Eles tinham um compromisso, era um congresso que faziam todos os anos no sertão. Ele disse: Douglas, está difícil, mas deixa eu ver o que é que eu faço. Depois me retornou e disse: consegui fazer uma remarcação lá para poder estar aí com vocês, porque nós gostamos demais, foi muito especial o momento que nós tivemos aí. Vamos. E novamente foram. 1 dia, 2 dias, evangelizaram com a gente, oraram com a gente, oraram por nós, estiveram ali. Mas o tempo passa. E aquele cantor, aquele ministro que cantavam músicas do tipo: pela glória do rei, por amor ao reino eu viverei. Para viver ou morrer, para sorrir ou chorar, no vale ou alta montanha eu irei contigo, viverei contigo. Canções do tipo: celebrem o sangue, a cruz, a graça, a misericórdia. Ele era do tipo que, se ouvisse canções antropológicas ou antropocêntricas do tipo Sabor de Mel e outras, ele ficava a ponto de quebrar o microfone, quebrar a cadeira. Ele ficava irado, porque para ele Cristo precisava ser sempre o centro nas canções e nas vidas. O tempo passa. A canção mais recente, nós ainda podemos dizer que valeu. Colossenses e suas linhas de amor. Hoje, mais um tempo depois, o que canta é Aue. Vocês sabem de quem eu me refiro. O compromisso com Cristo não pode se deteriorizar com o tempo. Ele não tem prazo de validade. Não se negocia. Cristo precisa ser o centro. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, vai dizer que ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Compromisso verdadeiro, ele não se negocia, não retrocede e não depende de emoção. O evangelho que não exige tudo, ele não transforma a vida, é o que diz John MacArthur. O que não exige tudo, não transforma nada. A W. Tozer vai dizer que muitos querem um Salvador, mas pouquíssimos querem o Senhor. O problema hoje é que nós queremos os benefícios de Cristo, mas sem compromisso com Cristo. Seguir a Cristo, ele vai confrontar o nosso conforto. Decisões difíceis, renúncias reais, mudanças de prioridade. Pergunta que nós fazemos nesse momento: o que você ainda não entregou a Deus porque tem medo, porque assusta? Sentir medo é humano, faz parte. Mas desistir por causa do medo é uma escolha que é responsabilidade nossa. O compromisso, ele é diário. Lucas vai dizer no capítulo 9, versículo 23, este mesmo assunto: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz diariamente. Não é um evento, não é hoje, não é em uma época específica da vida. Todos os dias nós precisamos nos lançar diante dele, buscando a sua graça e misericórdia, pois nós precisamos e carecemos. Seguir a Jesus vale mais que tudo. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nada compensa, irmão, perder a eternidade, porque passa e passa rápido o tempo. Não adianta viver iludido com aquilo que nós podemos conquistar nessa vida, com aquilo que faz os nossos olhos brilhar. Passa,
10, 20, 30, 40, 50, 70 anos passa. E o que é isso diante da eternidade de glória que o Senhor tem para nós? Será que vale a pena perder tempo? Desperdiçamos nossos dias por causa de aventuras, de conforto terreno? Não desperdice os seus dias. Viva para a glória de Deus. Vale a pena. Viva para a glória de Deus. Nada compensa perder a eternidade. Imagine aí agora alguém atravessando uma ponte estreita sobre um abismo. Olhar para baixo dá medo. Nos deu medo quando nós estivemos ontem lá no Parque Nacional, na Chapada dos Veadeiros. Tem uma pontezinha de madeira, e aí tem umas brechinhas, a gente olhou altão lá embaixo, precipício. Voltar parece mais seguro, mas o outro lado é o destino. Não retroceda, não volte, siga em frente. Seguir a Jesus é essa travessia. Você pode até tremer, você pode até temer, você pode até se assustar, mas voltar nunca será a melhor opção. Seguir a Cristo assusta porque custa. Vai custar algo. Dói porque transforma. A transformação, ela machuca às vezes, nos faz sentir, porque é sobre uma mudança e radical. Exige, porque é verdadeiro, mas parar, não é uma opção, não é a melhor escolha. Parar significa perder o propósito, perder a vida verdadeira, perder a eternidade. O compromisso é decidir não voltar atrás, decidir não negociar, não negocie. Por mais que seja boa a proposta, ou aparentemente boa, agradável aos olhos, não negocie e não viva para si. Há uma falsa ideia de liberdade quando vivemos para nós mesmos e conforme o que achamos melhor. Eu lembro-me de uma mensagem que eu ouvi de um amigo, quando ele conta que achava que era livre, porque ia para onde queria. A mãe dizia lá, não, meu filho, hoje não. Ele dizia, tá bom, minha mãe, hoje eu não vou. Aí chegavam os amigos, bora. Ele saía para beber, para farrar. Até o momento que ele percebeu que não tinha nada de liberdade, ele era escravo das próprias vontades. Ele não conseguia dizer não para aquilo que ele tinha vontade de fazer. Liberdade é poder dizer, eu quero, mas ainda assim, eu vou dizer não. Estou com vontade de ir e fazer, mas não farei, não irei, porque eu tenho um compromisso e estou a me comprometendo em cumprir com o combinado de servir e honrar esse Deus naquilo que Ele tem para a minha vida. Mesmo quando o chamado assusta, parar não é opção. Fique de pé, por gentileza, nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Às vezes você tem encontrado muita dificuldade na caminhada cristã. Você tenha dito para algumas pessoas, consigo mesmo e até para Deus, eu não aguento, eu até quero, mas é difícil, eu não acho que consigo. Ou talvez você não esteja disposto a tanto, como aquelas pessoas que seguiam a Jesus, mas quando Jesus traz o discurso real do céu, ele diz, não, nós não vamos poder suportar. Mas agora que você entende e percebe, através dessa mensagem, que ainda que difícil, ainda que doloroso, mas é a única opção que temos de vida. Ore ao Senhor nesse momento. Não é sobre a sua capacidade.
Você não consegue, sozinho não. Eu também não consigo. Não há capacidade e suficiência em nós mesmos. Mas Cristo é aquele que nos pega pelas mãos e nos levanta, nos ergue. O apóstolo Paulo diz que ele é aquele que usa as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. Deixe ser usado por Deus para vencer o seu próprio eu, sua própria vontade, as suas próprias limitações. Peça perdão se necessário. Não é sobre perfeição, mas é sobre se lançar. É sobre reconhecer que precisa. É sobre reconhecer que está perdido sem Ele. É sobre reconhecer que Ele é tudo na sua vida. Ore ao Senhor nesse momento, se lance, buscando a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. Busque força nesse momento, peça perdão, se necessário, busque auxílio. Jesus nos ajude, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, que nos faz lembrar de que nós não somos donos de nós mesmos, mas que a Ti nós pertencemos, a nossa vida ela é Tua, Pai. Perdoa-nos por todas as vezes nós temos nos deixado levar, a Deus, pelo nosso próprio senso de direção. Somos atraídos muitas vezes à vista dos nossos olhos por aquilo que nos agrada, Senhor. Nos perdoa, Pai, e nos ajuda, nos dá condição de manter-nos firmes no propósito de seguir. Ajuda-nos a termos condições de negar-nos a nós mesmos todos os dias, tomar a cruz, estamos dispostos a cumprir com tudo aquilo que tens para as nossas vidas. Não nos deixe, não nos abandone, nos carregue no colo se necessário, mas nos dê força. Precisamos estar renovados em Ti. Renova-nos, ajuda-nos, cura-nos, fortalece-nos. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar de que o caminho é o Senhor e de que não vale a pena voltar atrás. Aleluia.